Olá pessoal, bom dia, muito bem-vindos ao canal do Mestre Tchotá, né? E nesse vídeo eu vou falar sobre o folclore judaico, né? Eu sou formado em hebraico pela Federal do Rio de Janeiro e eu não sabia que tinha folclore, né, no judaísmo. E eu fiz um trabalho e a gente falou sobre Dibuk, né? Dibuk é um espírito, né? Dibuk é um espírito dentro do judaísmo, que é um espírito basicamente que não aceita ir embora. Ele fica nesse limiar entre a vida e a morte, né? O mundo real e o mundo espiritual, o mundo assim, invisível. E aí eu vou elaborar melhor sobre essa figura dentro do judaísmo, ok? E como que eu contribuí com esse trabalho para a UFRJ. Então, Dibuk vem do hebraico, né? É uma variante do verbo davak. Davak significa grudar, se unir em hebraico, né? Ele é uma figura, né, do judaísmo e é um espírito que morreu, né? E aí ele tenta retornar, né? Ele não conseguiu partir pro além, então ele tenta continuar fazendo contato com o mundo real. E aí esse espírito, ele não é apenas malvado, né? Dentro do judaísmo se acredita que existem algumas pendências e esse espírito ele precisa retornar para resolver essas pendências, seja uma dívida, seja uma promessa, pode ser também um ressentimento. O ponto esse espírito ele precisa voltar porque ele precisa resolver algumas questões. E aí ele retorna geralmente próximo a entes queridos, né? Familiares ou paixões que ele teve na Terra, pessoas que ainda estão vivas, né, no mundo real. E aí nós temos uma figura muito importante, que é importante mencionar, que é o Enski. Enski foi quem criou uma peça, né, sobre Dibuk, e daí, né, que a história do Dibuk tomou maior proporção. O nome da peça que ele dá é Dibuk entre dois mundos. Aí eu vou resumir bem a peça, né? A peça, a história do Dibuk, conforme esse autor esse autor judeu escreveu, ocorre porque dois amigos judeus jovens, eles fazem uma promessa que se um filho nascer homem e a filha de outro nascer mulher, eles devem se casar, né? E aí o tempo passa, esses dois amigos seguem caminhos diferentes, e aí um desses amigos morre e cada um tem um filho de sexo oposto, né? Um tem um filho homem, outro tem um filho de gênero feminino. E aí um dos antigos amigos que ainda está vivo, ele quer que a filha se case com um homem rico, né? Quer que a filha se case com um homem rico, bem sucedido, e esquece dessa promessa, tipo a coisa da juventude. Só que pro espírito isso não é coisa não é coisa do passado. O espírito considera ainda essa promessa, leva a sério, e a promessa do pai vive como uma chama viva no filho. E ocorre que o filho do homem que morreu, do amigo que morreu, retorna para esse vilarejo onde essa menina está, né? E ela já está noiva de outro rapaz. Só que a alma dele se liga de forma profunda, né? E eles se apaixonam profundamente. E aí o pai reprova, logicamente, porque quer que a filha case com outro homem, com um homem de família, com um homem que vem de família, que tem nome, que tem uma situação financeira estável e tudo mais. Enquanto Conan, que é o filho do homem que morreu, ele é apenas um jovem estudioso, né, mergulhado no misticismo judaico, na Kabbalah, né, o que eles chamam de Kabbalah. E não é o perfil que o pai da moça quer, né? Então ele morre, né, ele entra numa depressão profunda, porque ele começa a ter vários enfrentamentos para ficar com a moça, e quando ele morre, o espírito dele tenta retornar, fazer contato, cobra essa promessa que o pai da moça fez, que quando eles crescessem eles iam se casar. E aí o espírito fica apurrinhando, fazendo muito contato, né, com o mundo real, de tal forma que a comunidade judaica ali se mobiliza,
o rabino tenta fazer algum tipo de exorcismo, mas diferente da tradição ocidental, de Book, dentro da história de Ainsky, ele tem voz, né? Existe um julgamento e o espírito ele também fala, ele também advoga, ele também fala a parte dele, né? Não é tipo um exorcismo sai, é tipo assim, ele vem, ele põe a proposta dele, ele contextualiza, eu estou aqui por conta disso, disso e disso, entende? E ainda assim, o rabino acho que consegue expulsar, né? Faz com que o espírito se retira. No entanto, durante o casamento da moça com outro rapaz, que era o perfil do pai, esse espírito volta com muita força dentro do corpo dessa moça. E aí a moça decide partir, né? Ela decide ir para o além, se vincular com a alma, com sua alma gêmea, né? Com a pessoa com quem os pais deles prometeram eles antes mesmo deles nascerem, existirem. E aí na história a moça parte, né, para viver com a sua alma gêmea. E isso é uma lição de moral, né, porque mostra o compromisso com relação às nossas promessas, as nossas falas mais profundas com uma pessoa, as nossas alianças, né? Esses dois judeus tiveram uma aliança muito forte e a vida fez com que seguissem caminhos diferentes, mas as palavras não ficaram apenas soltas no destino, né? Elas tiveram impacto. E aí no meu trabalho da faculdade, eu falo não só do D-Book, mas eu falo de um filme ocidental, porque eu preciso traduzir um pouco para o ocidental, porque eu sou ocidental, nasci no Brasil. E aí, antes mesmo de conhecer a história do D-Book com profundidade, eu conheci o filme Almas Perdidas, né? Almas Perdidas é intitulado como The Unborn, né? Seria algo do tipo O Não Nascido, O Que Não Nasceu. Ele é dirigido por David Goyer e Michael Bay, produzido por Michael Bay, ok? Então, é muito interessante o filme porque é um filme de terror, né? E é justamente o que a gente estava falando, né? O Ocidente, ele distorce, às vezes por questão de sensacionalismo, algumas das culturas orientais e tudo mais. E aí, no filme Almas Perdidas, a protagonista Casey, ela é assombrada por um espírito, e esse espírito, toda hora ele fala, entra em contato com ela, né, do além, e faz contato no mundo real e fala assim, Jambi quer nascer, Jambi quer nascer. E aí ela descobre que ela vem de uma linhagem de vários episódios muito sincronizados, né? Episódios esses que toda a geração dela passada, né, de pessoas judias, foram gêmeos também, só que um dos irmãos morreu ainda no útero e outro nasceu. E a partir daí, a criança que nasce, né, é constantemente assombrada pela criança que não nasceu. Então a história, ela fica reproduzindo isso, que a criança, o gêmeo que não nasceu, ele vai ficar atormentando aquele que nasceu, entende? E aí Casey, ela começa a buscar explicação, porque ela já é uma mulher adulta, ela está, né, no momento ok da vida dela, ela está em um romance, ela está em uma faculdade nos Estados Unidos e tudo mais. E durante esse momento muito maneiro da vida dela, ela começa a ser assombrada pelo D-Book, por uma criança, né? Um arquétipo de um rapaz, de um menino, e ela já é uma mulher adulta. E ela não entende, ela fica assombrada, e ele começa a aparecer, e começa a ter sintomas também no corpo dela, no olho dela. Ela começa a ver que existe um pigmento em sua vista, e isso tem muito a ver com esse espírito que tenta fazer contato com ela, tenta vir entrar no mundo dos vivos, né? Que é um espírito que não faz parte mais da nossa realidade, ele já faz parte de outro plano. E Casey não sabe o que fazer. A amiga de Casey é uma moça muito... tenta aconselhar ela, né? Sobre como conduzir essa situação, e Casey começa a procurar ajuda agora, não mais
voltada para a ciência, mas uma ajuda mais voltada para o espiritual. E aí no filme, Casey, eu acho que é legal que o filme ele tenta capturar algumas coisas do judaísmo, mesmo antes de entrar no hebraico. Eu achava estranho, né? Não tinha um padre, não tinha um pastor. Chegou um homem lá, um rabino, né? E aí no filme eu acho legal que o filme ele tenta reproduzir um pouco, né? Vem o rabino, aí vem o pessoal da sinagoga, né? A comunidade lá judaica que mexe com isso e tentam exorcizar esse espírito em Casey. No entanto, é um fracasso. Essa tentativa é um fracasso total, né? O espírito não sai, mas também Casey não morre. E aí nós temos um desfecho que Casey, ela tem um filho, né? Ela descobre que está grávida e adivinha o plot, ela está grávida de gêmeos e não é novidade. Ela sabe que esse padrão, desde o campo de concentração, quando os judeus, né, passaram aquele episódio de horror, né, desde um pouco antes desse momento, ela já sabe que o Dybbuk, esse espírito, ele não vai deixar a família. Ele vai tentar vir através de um dos filhos dela, né? Só que, então, assim, o filme ele deixa em aberto essa missão de que eles precisam se livrar, né, desse Dybbuk, ou entender como que esse espírito, né, o porquê que esse espírito está tentando fazer contato com o mundo real, e sobretudo dentro da família de Casey. Então o filme ele termina, mas ele deixa esse questionamento, né? Ele deixa isso em aberto, né? Por que esse espírito insiste tanto na vida de Casey, né? Na família de Casey, nas gerações de Casey, né? Como é que ele só é retardado, mas ele não é totalmente evitado, ele não é totalmente impedido, né? Ele consegue continuar fazendo contato entre esses dois mundos. Como que ele consegue? Eu acho isso que é muito legal, né? E aí a próxima versão do filme seria descobrir como se livrar ou cumprir com a pendência, né? Que a razão do porquê que esse espírito está tentando fazer contato com o mundo real, resolver a pendência desse espírito, enfim, ficaria nesse sentido. Gente, então é esse o vídeo. Eu fiz um trabalho na faculdade sobre esse folclore judaico e eu não deixei de acrescentar esse filme de jeito nenhum, né? Eu trouxe sim a visão do Ocidente sobre a cultura oriental. Então, assim, a cultura ali no Oriente Médio eu trouxe. Eu falei, né, como que a gente muda, né, alguns aspectos, né, para poder, de forma para trazer um sensacionalismo ou para deixar uma forma mais hollywoodiana, né? E aí eu vou deixar esse meu trabalho da faculdade que eu fiz pela UFRJ no meu GitHub, né? Conforme eu sempre digo aqui no meu canal. Lá estarão outros trabalhos que eu fiz para a faculdade, para a UFRJ. Esse foi um trabalho que eu fiz com muito prazer, porque eu adoro, né, tratar nesse campo do misticismo e a figura do Dybbuk vista não só da forma como o Ocidente nos dá, mas sobretudo como o Oriente nos dá. Foi uma experiência magnífica, né? Então, assim, acessem no GitHub que lá vai estar esse trabalho, ok? Além disso, isso me fez lembrar sobre um psicólogo, né? O nome dele é Jung. E isso me fez lembrar como que religiões brasileiras também reproduzem esse arquétipo, né? O arquétipo do espírito que tenta fazer contato com o mundo real, né? Desse espírito que tenta perambular e entrar no nosso mundo. E aí eu lembrei desse psicólogo que ele fala sobre arquétipo. E esse arquétipo desse espírito, ele não é só visto na cultura judaica, né? Nós também temos equivalentes, né? Na nossa cultura brasileira, em religiões brasileiras, né? Espíritos que tentam reencarnar ou que tentam fazer contato do mundo do além para o mundo físico, para o mundo real. E aí eu acho que isso é muito interessante também. Eu acho que isso me pegou muito, porque me fez refletir sobre a nossa própria cultura, né? É lógico que é um arquétipo, existe esse arquétipo,
né, desse espírito que tenta reencarnar, conforme o psicólogo Jung ele descreve. No entanto, não é traduzido exatamente, fielmente, conforme a cultura judaica traduz. Cada cultura traduz esse arquétipo de um jeito, mas o foco central dessa figura, desse arquétipo, é uma só, né? É o espírito que tenta, por alguma razão, vir do além para o mundo real. E o vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado. Eu pelo menos adorei. Tchau!